Bom, gente, hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui no estúdio a Airana, nossa querida Airana Aires. Ela que é médica ortopedista e veio hoje para o nosso programa para falar justamente sobre a nossa coluna, né? Sobre essas dores que a gente sente muitas vezes na madrugada, acorda exausto e passa o dia inteiro se queixando. Agora, o que acontece? Qual é a nossa maior preocupação aqui no Bom Dia? É com as dicas que você recebe todo dia nas redes sociais e que você jura que é uma grande verdade. E aí você acompanha aquelas dicas, olha, para você dormir bem, para você não ter problema na coluna. E aí eu te pergunto, são especialistas que estão falando com você? Ou são somente pessoas que querem seguidores? Aí é que tá o problema. Aí você vai para as dicas daquelas pessoas que se dizem ser influentes. Você pode até ser influente realmente em dar dicas que você desconhece e as pessoas obedecerem. É impressionante. Aí daqui a pouco tá todo mundo até se amarrando na cama para ver se dorme do jeito que a dica falou. E aí é que tá o problema. Hoje nós vamos conversar com ela porque ela vai falar sobre a melhor posição pra gente dormir. E se tem a melhor posição? Será que tem a melhor posição para dormir? Ou depende de pessoa para pessoa? Será que a idade influencia? Como é que é a vida dos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças e até mesmo dos nossos adultos e pessoas da terceira idade? Será que muda, né, o jeito da gente dormir, a posição da gente dormir na cama, tem a ver também com a faixa etária? Os bebês, que muitas vezes a mamãe deixa ali de qualquer jeito. Bom, nós vamos conversar com ela agora pra gente entender melhor como é que isso tudo acontece na nossa vida. Tudo bem, minha linda? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eita, que esses fake news ou até mesmo essas dicas boas que dão, muitas vezes se perdem no meio. Olha só o que a gente trouxe pra mostrar pra você e que tá dando o que falar nas redes sociais e eu fico extremamente preocupada. Olha, eu fico preocupada, Airana, porque as pessoas muitas vezes levam a sério. Leva, é verdade. Você falou uma coisa muito importante. A saúde da coluna, ela tem a ver com a qualidade do sono. Desde o momento que você dorme, a quantidade de horas dormidas, como também a posição que você adota. Esse gráfico, essa imagem, ela fala muito sobre o que você falou no começo. E existe sim uma posição ideal para dormir. Existem posições que são mais benéficas para a coluna vertebral, que evitam que você tenha rugas, para você ter uma ideia. Mentira! Existe posição para evitar rugas. Nunca imaginei. Existe posição para evitar rugas, para você respirar melhor, para você ter menos refluxo, né? Pacientes, por exemplo, que têm doença do refluxo gastroesofágico, elas precisam ter uma posição, inclusive lado para dormir, o lado esquerdo é melhor para pessoas que têm refluxo. Então, assim, o sono é importante, a posição de dormir é muito importante. Então podemos dizer que muitas pessoas que acordam muitas vezes super cansados, mesmo dizendo, dormi a noite toda, mas estou quebrado. Pode ter a ver também com a posição? Pode ter a ver com a posição. Não só doenças, mas posição também. Posição de dormir. Porque cada pessoa tem uma individualidade, tem uma biologia. Então, assim, vocês colocaram aqui, né, essa imagem que é muito boa para isso. São 18 imagens. Dessas 18 imagens, vocês podem perceber que tem três que se destacam, né? Uhum. Duas se destacam por serem boas, né? Na verdade, existe uma outra que é muito boa também, que não está destacada, que é a posição número 1. Já tá bem ali do teu ladinho. Entendeu? Que é a posição número 1. Uhum. Então, assim, a posição número 1, número 4 e número 5 são posições excelentes para dormir. Número 1? Número 4 e número 5. São posições excelentes. Verdade. São muito boas. A posição número 11, ela é muito ruim para dormir. Então, assim... Muita gente dorme assim. Pessoas que dormem assim. Na verdade, a posição ideal para dormir é a posição em que você evita sobrecarga para a coluna, mas não só para a coluna, né? Você tem que evitar sobrecarga para os ombros, para a região da coluna lombar, para os nervos da coluna lombar. Então, o ideal é você dormir de lado, né? Do lado esquerdo, com o travesseiro entre as pernas, de preferência. Porque quando você coloca um travesseiro entre as pernas, eu não estou conseguindo ver aqui embaixo, mas quando você coloca um travesseiro entre as pernas, eles até colocam ali, mas está faltando talvez um travesseirinho ali para melhorar a posição dele. Inclusive, de 18 imagens que tem, não tem nenhuma com o travesseiro nas pernas. Não tem, eu olhei para isso também. Falta também, verdade, viu, Lorena? Não tem, para você ver, mas se você buscar, primeiro, se você colocar essa imagem, vai aparecer trilhões de imagens desse tipo no teu celular. Vai aparecer. Né? E provavelmente vai aparecer uma lá com... Mas assim, qual é o risco? O risco é que eles dão informações de cada posição e muitas vezes a pessoa quer dormir com aquelas posições. Não, eu quero dormir dessa forma porque é bom para isso. Qual seria a posição para as rugas?
Para as rugas, barriga para cima, né? Barriga para cima? Barriga para cima, Ai, travesseirinho na cabeça. Se você não tiver a apneia do sono, por exemplo, aquela dificuldade para dormir, se você não roncar muito, porque se você for uma pessoa que já ronca muito, aí a posição ideal já vai ser de lado. Pois eu vou lhe dizer que vai ter ruga. A mulher vai ter várias rugas porque essa posição aí tá difícil para mim. De lado. No entanto, a posição de lado, ela também gera bem. sobrecarga para ombro. Né? Então, assim, se você é uma pessoa que tem problema nos ombros, já não é uma boa posição. Como eu falei no começo, se você tem doença do refluxo, ficar de lado e do lado esquerdo, com o travesseirinho entre as pernas é melhor. Normalmente a mais recomendada mesmo é a posição decúbito lateral. A Lorena tá aqui no estúdio e vai me dizer qual foi a posição que eu digo que durmo, Lorena. Tu se lembra? Entre a 4 e a 5, eu comentei pra ti. Eu falei, Lorena, eu disse pra Lorena que eu durmo desse jeito. Essa posição é bacana, só faltou um travesseirinho. Se você não tiver problemas na lombar, se não tiver dor, que o pessoal chama de dor ciática, né? Bacana, dá pra dormir sem um travesseiro. Outra coisa que eu fazia muito, por exemplo, só que eu não dormia com o travesseiro. É errado não dormir com travesseiro? É errado, porque com o travesseiro você mantém o alinhamento cervical. Então, assim, o ideal é você manter a cervical alinhada com o ombro em 90 graus. Quando você dorme sem um travesseiro, você vai jogar muito a cabeça para o lado, né? Ou se você usa um travesseiro muito alto, também é ruim. Então, o ideal é a gente manter o alinhamento da cabeça com o ombro em 90 graus. Então, um travesseirinho confortável, com aquela almofadinha que tem memória, né? Com aquele acolchoamento de memória, é o melhor travesseiro para colocar. Falar de coluna, falar de posição de dormir e qualquer travesseiro dá problema? Porque assim, as pessoas têm o hábito de dizer, não, eu vou comprar hoje um travesseiro que ele está na promoção. E muitas vezes leva um travesseiro para dentro de casa que vai trazer problemas. Dá problema sim, como eu te falei. A gente vê muito, os pais da gente se preocupam muito com a gente em relação à postura de ficar em pé, se você está muito curvado. Hoje em dia a gente usa muito celular, mas essa questão da dormida nunca foi uma grande preocupação. Sim. Acredito que dos seus pais, dos meus pais, nunca se preocuparam tanto. E o travesseiro, ele tem impacto direto na saúde da coluna, porque se você usa um travesseiro muito rígido, que não tem memória, você acaba fazendo impressão não só no rosto, como na coluna cervical. Você vai deixar a musculatura cervical mais rígida. Se você usa um travesseiro ou se você não usa um travesseiro de jeito nenhum, como você falou que não dorme, você Comecei a usar travesseiro de uns 2 anos pra cá. Você vai fazer o quê? Um desalinhamento da sua coluna cervical. Se você já tiver uma doença discal, se você tiver o que o pessoal chama de hérnia, uma protusão, você pode piorar aquilo ali, porque você está dando carga de maneira irregular. É pra gente deitar na posição em que a gente fica em pé, teoricamente, mantendo o alinhamento da tua coluna vertebral. Nossa, gente, olha só o que a gente está descobrindo aqui. Ainda falando das posições, eu queria muito que você falasse se tem a ver com faixas etárias, se cada fase da nossa vida a gente tem que observar como é que a gente dorme, se muda as posições e as que realmente afetam a coluna. A coluna. De uma maneira geral, como a gente estava falando, para pessoas, vamos falar de pacientes mais jovens, que não têm doenças degenerativas. Porque assim, lesões em ombro, lesões em coluna, né? Síndrome do manguito rotador, discopatia, artrose na coluna, isso é um processo natural do envelhecimento da nossa coluna. Então todo mundo vai acabar chegando nesse nível. Se a gente for considerar isso, o que eles consideram posição ideal para dormir hoje, que é de uma maneira geral, de lado, já não vai servir para o paciente idoso, porque o paciente idoso vai ter mais dor no ombro. Então, se for um paciente idoso que respira bem, que não ronca muito, a posição 1, né, barriga para cima, com um travesseirinho pequeno aqui na cervical, é a posição melhor. Até porque a posição 1, ela gera menos carga para a coluna. Então, a menor sobrecarga que a gente tem é na posição 1. Para o idoso, talvez seja a melhor indicação de posição por uma série de situações relacionadas ao próprio envelhecimento. Pacientes jovens, a gente normalmente recomendaria a posição em decúbito lateral, né? Esquerdo ou direito, mas de preferência o esquerdo, porque melhora o esvaziamento gástrico. É aí onde eu falei, pacientes que têm refluxo vão se beneficiar da posição de decúbito lateral esquerdo. Se de quebra tiver uma dorzinha na coluna, uma hérnia, uma dor radicular, aquela dor ciática, coloca um travesseirinho entre as pernas. Crianças, né, bebês, eles têm uma posição mais individualizada para dormir, que o pessoal da pediatria já domina mais, por conta de uma série de situações relacionadas ao próprio amadurecimento do sistema digestivo, né, tubo digestivo, e uma série de coisas que na coluna em si só tem uma situação que preocupa. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas existem algumas escolioses, existe um tipo de escoliose que é relacionada
a posição de dormir do bebê. Nossa! Existe. E aí vai chegar na fase adulta com problemas? Existem teorias, né? Existem várias teorias que explicam escoliose. A maior delas é a genética, mas nesse tipo específico de escoliose, a posição de dormir, né, deixar o bebê um pouco mais de lado, amassando assim, né, a costela contra a coluna, pode gerar maior chance daquele paciente, daquela criança desenvolver escoliose. Porque assim, na prática, o maior causador, não entenda que eu estou dizendo que escoliose começa com má postura ou com posição de dormir. Esse tipo específico tem uma relação com a posição de dormir. Existem umas teorias a respeito disso com a posição de dormir. E olha, doutora, para descobrir vai ser um pouco difícil, porque às vezes nem a mãe mesmo lembra como é que colocava esse bebezinho para dormir, né? É verdade. Agora sim, ainda falando da coluna, quais seriam as dicas, não só de posição de dormir, mas também um alerta? Por exemplo, quando você passou uma vida inteira dormindo de um jeito, tem uma idade para você dizer assim, olha, a partir daquele momento ali já não vai mudar muita coisa a sua posição de dormir. Ou sempre há uma necessidade de você dormir com a posição certa. Ou pelo menos tentar. Sempre há necessidade. Então, assim, eu tenho pacientes, a maioria, não sei se isso eu também dormia muito de bruço antes, há muitos anos. Que a gente acaba fazendo procedimentos, né, prótese, não sei o quê, e você muda completamente. Então, assim, eu imaginava que seria impossível dormir de lado ou de barriga para cima. Paciente, quando me procura em consultório, aí vem para mim e diz que dorme mal. Primeira coisa, a gente vai investigar, tem obesidade, tem diabetes, tem doença cardiovascular, para você ter uma ideia. Como a posição de dormir é importante, que até a questão da vascularização, do refluxo, né, do fluxo sanguíneo, melhora na posição decúbito lateral. Para você ver quanto que é importante a gente se preocupar com isso. Mas assim, diante da sua pergunta, não existe um dia para começar. É importante começar assim que você tiver o alerta e realmente começar a tentar se policiar, se condicionar. A gente consegue se moldar, mudar de posição. Tem um paciente que diz, não vou conseguir dormir desse jeito e acaba voltando em consultórios que consegue. Nossa, eu consigo observar meus dois filhos, um que tem 26 e o outro que tem 15, a dormida deles, né? Porque mãe sempre dorme depois, né? Mãe sempre deixa os filhos mais... Por exemplo, o de 26 dorme muito daquele, ou do número 7 ou do número 1. Eu observo muito isso. Que ele dorme muito assim. Ali você faz uma rotação da pelve, você fica com a coluna lombar completamente desalinhada. Você não está gerando tanta carga aqui para a região de ombros, assim como a posição 1, mas você está gerando uma rotação pélvica que desalinha a coluna lombar. Então, assim, quando a gente fala... tem que ser observado, né? O ideal é tentar adotar a posição ou barriga para cima ou de lado, né? Bruço jamais. A posição que eu não posso dormir, posição de bruço, entendeu? De bruço, nossa, gente. E o mais novo, eu percebo que ele dorme muito parecido com 17 e às vezes muito parecido com 2. O que eu percebo? Ele é muito alto, ele tem 15 anos, tem 1,87 m. Aí eu fico naquela preocupação, porque eu mexo, daqui a pouco ele tá do mesmo jeito. Aquelas pessoas que mudam de posição muitas vezes, que você observa. Eu gosto muito de acordar de madrugada e vira e mexe eu vejo várias posições diferenciadas. E eu tenho observado mais porque a gente queria trazer você pra cá e eu queria observar mais. Aí já tem um outro cunho. O sono dele em si, você vê que o sono dele em si não é um bom sono, provavelmente. Então, ele tem vários despertares ao longo da noite. Então, a posição de dormir não é porque ele é melhor para ele por questão de estatura. Talvez exista uma outra questão envolvida. Vou falar. Ansiedade, né? Algum tipo de... Então, tem que ver outras questões aí nessa dormida. Porque o distúrbio do sono está relacionado a distúrbios psicológicos também, né? Ansiedade, algumas coisas, obesidade, paciente que tem apneia também, mas a ansiedade em si, síndrome de pernas inquietas, não sei se você já ouviu falar disso, eu estou me metendo aqui na área da psiquiatria, mas essa coisa que leva a pequenos despertares do sono é que faz às vezes o paciente mudar tanto de posição, e não em si a posição, ou até mesmo a posição, como eu lhe falei, o desalinhamento da coluna vai gerar mais contratura na coluna cervical, essa posição especificamente gera mais sobrecarga para a coluna torácica também, vai mudar a curvatura da coluna lombar, então ela é péssima para dormir. Muito bom. E aí, assim, para chamar a atenção no geral dessas 18, a melhor, então, para a coluna é, como você falou, a primeira posição, a quarta, a quinta. Isso. Só que com travesseiro entre as pernas. Tudo que você faça para melhorar a questão do alinhamento da coluna, pensa na coluna deitada como se você estivesse de pé. Então, eu tenho que manter meu pescoço alinhado com o ombro, eu não posso ficar com o pescoço dobrado. E eu não posso também fazer rotações específicas, nem de coluna lombar, nem de torácica.
Se você deita de bruço, você acaba gerando uma sobrecarga também para os ombros. Então, assim, a posição péssima é a posição de barriga para baixo. Olha, eu só sei o seguinte, entrando nessa questão do lado psicológico ou não, há uma necessidade de tudo isso ser avaliado. Há uma necessidade, porque nós estamos vivendo um momento mais difícil relacionado a doenças mentais. Então, assim, as pessoas estão passando por muito estresse, muito preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Isso também atrapalha nas posições de dormida. Demais, né? Atrapalha. Então, assim, o nível de estresse que a gente é submetido hoje em dia atrapalha muito. O uso de celular, tecnologia, né? O hiperestimulação que a gente tem com telas de um modo geral. E telas que antigamente a gente só tinha quando chegava em casa. Hoje você tem uma tela aqui. Então, assim, tá tudo muito à mão. E essa hiperestimulação pode levar a esse excesso de estresse. Falando de coluna e de posição de dormida, eu queria que você falasse muito em pessoas que gostam de dormir na rede e de pessoas que gostam de dormir em sofá. É muito comum, eu conheço muito paciente que tem uma paixão por rede, né? Que nordestino adora uma rede, a gente gosta. Né? E dorme a noite toda. E dorme. E que chega pra mim e diz assim, doutor, eu durmo melhor na rede do que na cama. Sim. Então, na verdade, isso aí é um hábito, né? Isso é um costume. Eu brinco com os pacientes aqui, nem quando você troca de parceiro. Você se acostuma com aquele parceiro, uma hora você troca de parceiro, você vai se acostumar com aquele outro parceiro. Mas isso é um hábito que realmente vai seguir as mesmas regras da posição de dormir. Dormir em rede é prejudicial, tanto quanto a posição de bruços, por exemplo. Então, assim, você não tem um respeito ao alinhamento da coluna. E a questão do sofá, muito pior também, porque você deita no sofá, você vai ficar às vezes com o pescoço muito dobrado, ou você vai ficar com a coluna lombar muito alterada, né, a posição da coluna, você não vai ter como manter o apoio dessas regiões que são necessários para o bom funcionamento ligamentar, ósseo e muscular. Vamos falar de chão. Quem gosta de dormir em chão? Eu conheço várias pessoas que gostam de dormir em chão, trocam o colchãozinho pelo chão. O que a gente fala? O chão, se você deita com aquela posição lá... Tem que ter um travesseiro. Tem que ter um travesseiro, mas assim, é que nem a história do colchão ortopédico. Acho que todo mundo já ouviu falar em colchão ortopédico. Eu sempre falo para o paciente que me procura que não existe essa necessidade. Todo mundo precisa dormir em colchão ortopédico? Não. Cada pessoa tem uma biologia, tem um peso. Então, a gente tem que respeitar a densidade para o seu peso. Então, se você tem um peso X, você vai ter que ter um colchão com uma densidade. Isso é mostrado lá na hora de comprar o colchão. Densidade até tanto, para que você não deite naquele colchão e não afunde completamente, porque isso vai levar o quê? A uma mudança dessas curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Dormir no chão é adequado? Depende, né? Depende do que você está buscando. Se você deita de barriga para cima, na posição número 1, por exemplo, com o travesseiro entre as costas, no pescoço, não vai ser de um todo péssimo, mas assim, o ideal é você ter uma superfície mais acolchoada, até porque, lógico que ninguém dorme 8, 10 horas, 20 horas por dia, mas o tempo de compressão que você dá para aquelas estruturas também tem algum impacto em levar a outras questões, outras doenças, né? Importante a gente chamar a atenção para essas situações. E aí a gente queria também entender um pouco sobre a pessoa não estar totalmente com a sua coluna ok. Por exemplo, mulheres que de uma certa forma, elas vão caminhando e a roupa vai rodando. Quando você menos espera, uma das riscas da roupa está em outro local. Isso tem a ver com a coluna, doutor? Pode ter a ver, sim. A gente sabe hoje que pacientes até mais velhas tiveram por um bom tempo doenças como escoliose negligenciadas, entre aspas, porque a tecnologia que a gente tem hoje para tratar deformidades mudou bastante. Sim. Então, às vezes, o paciente tem um desalinhamento que nem sempre é tão visível, né? Dependendo do peso que o paciente tem, você não consegue ver aquela deformidade e a postura que ele adota por conta dessa deformidade acaba sendo um pouquinho alterada. Existe um mito muito grande em relação ao tamanho da perna também. Você já ouviu falar essa história? Já. Que eu tenho uma perna menor do que a outra. Eu sempre falo, gente, todo mundo tem uma diferença dos membros. Eu peço para olha para as mãos, os dedos. A gente não tem... Sempre é diferente. Existe uma pequena diferença. Só que é importante a gente saber que existe um limite para essa diferença. Então, uma diferença de membros acima de 2,5 centímetros, que é o que a literatura coloca, é considerada diferença que necessita compensação. Então, todas essas pequenas coisas são levadas em consideração. Mas essa questão da roupa em si pode ter a ver com a questão de uma deformidade que está lá escondidinha. A posição vai influenciar. A
posição que a pessoa de adota. Dormir não, nem tanto. A não ser que a pessoa tenha dormido mal e tenha feito uma contratura, né, esteja com dor na coluna. E para proteção ele vai acabar adotando uma postura mais antálgica, mais escoliótica, né, para poder diminuir aquela dor. E aí pode acontecer isso que você está falando. Doutora, em termos de tratamento, cirurgias, o que é interessante a pessoa observar? Por exemplo, dor lombar tem a ver com coluna? Muito, tem muito a ver com coluna, tem muito a ver com a dormida. A posição de dormir interfere não diretamente na questão de você ter que fazer uma cirurgia, mas como eu falei naquele comecinho da nossa conversa, se você já tem uma predisposição, ou seja, você já tem um disco ruim, que o disco, lembrando pessoal, é o amortecedor da nossa coluna. É a partir desse amortecedor que tem algum defeito que você, dependendo das posições que adota e do estilo de vida, e isso também faz parte do estilo de vida, que pode levar, a partir dessa dormida errada, a expulsar aquele materialzinho que o pessoal chama de hérnia, né? Então, assim, tem a ver, e nessa condição pode sim levar a uma cirurgia. Então, você vê que existe toda uma conexão, né, de postura, de hábito de vida, de qualidade de sono, na quantidade de dor que você pode ter na sua coluna vertebral, não só lombar, como torácica e cervical também. Antes da cirurgia, o tratamento, ele pode acontecer na fase adulta? Pode sim. E não precisar de uma cirurgia? E não precisar de uma cirurgia. A lombalgia em si, a dor lombar isolada, ela pode acontecer por uma série de fatores, desde um disco muito ruim até uma contratura muscular, que é o mais comum. Então, assim, ninguém sai operando o paciente por contratura, mas dependendo das comorbidades que aquele paciente, digamos, um paciente que não pode tomar muito tempo de medicação anti-inflamatória, você pode ter que recorrer para uma cirurgia menos invasiva, bloqueios de ponto gatilhos. Hoje tem isso também, né? As cirurgias menos invasivas. Menos invasivas, então não deixa de ser uma cirurgia. Bloqueio foraminal, que é quando você vai lá e coloca um remédio no nervo. Então, assim, a lombalgia por si só, mesmo que você não tenha uma hérnia, pode ser tratada com cirurgias menos invasivas, entendeu? Faltou alguma informação que ainda possa ser levada? Falou bastante. Bastante, né? Agora é o seguinte, olhando para essas imagens, a dica da nossa médica ortopedista para quem está assistindo o programa e que anda seguindo as dicas de rede social assim de forma totalmente, às vezes, irresponsável. Então, assim, mais importante, escolher um estilo de vida saudável, né? Se alimentar bem, praticar atividades físicas com regularidade e quando você for dormir, optar por dormir ou de barriga para cima, com um travesseirinho debaixo da cabeça, um travesseiro não muito grande para você não ficar com o pescoço muito levantado, ou de lado, se você for um paciente jovem, dar preferências ou jovem ou idoso que tem doença de refluxo ou não, dá preferência a decúbito lateral esquerdo. Então, porque o decúbito lateral esquerdo melhora o esvaziamento gástrico, principalmente pacientes que gostam de dormir tarde, comer altas horas. Então, a questão do esvaziamento gástrico interfere diretamente na qualidade do sono também. Eu estou entrando em outras áreas. Mas é importante, doutora, é importante. Mas do ponto de vista ortopédico, dormir ou de barriga para cima ou de lado. Jamais dormir de bruços. Não, o que a doutora acabou de dizer é o seguinte, se você tem outros problemas de saúde, é interessante que você busque o profissional, né, especialista, para você tratar esses problemas de saúde. Mas se você dormir da forma como a doutora trouxe todas as dicas aqui, olha, ela na verdade está te mostrando os pontos que estão existindo de problema aí na sua vida. Você pode estar com problema de alguma doença, você pode estar passando por algum problema psicológico, que a sua dormida não está sendo boa. E é óbvio que ela vai entrar na especialidade da doutora se você não se cuidar. Então, assim, a doutora, na verdade, está induzindo você a buscar um profissional e saber se a sua qualidade de saúde realmente está boa. Porque se não tiver, faz um tratamento e vai dormir bem para não precisar da nossa ortopedista, né? E se precisar, é a melhor. Viu, gente? Obrigada. Muito Obrigada, bom. Quem Malu. quiser entrar em contato, como é que faz, doutora? Então, nas minhas redes sociais, do doutora Airana Aires, ou através da minha clínica no Instituto Move. Tá certo. Obrigada pela sua presença. Feliz Natal e Feliz Ano Novo já. Para você também, para todos os telespectadores. Obrigada. Continua aqui com a gente. Bom, o que a gente precisa avisar para você que está assistindo o nosso programa é que quando você busca um profissional especialista, como a doutora, e ela passa algumas informações de que o problema pode não estar na posição da dormida, mas pode estar em outros problemas de saúde, eu acho que é assim que o profissional tem que trabalhar.
Você é um ortopedista, mas você pode ajudar. Seja você um ginecologista, você pode ajudar a pessoa a buscar, por exemplo, um endocrinologista. Então, acho que a partir do momento que esses profissionais que têm um nome a zelar se preocupam com a tua saúde e entendem o que está acontecendo no mundo, é nessa hora que a gente vai fazer realmente um trabalho bem feito. A ortopedista, ela vai cuidar do seu problema ali, que tem a ver com a especialidade dela. Mas, às vezes, o seu problema só chegou ali por causa de outras doenças. E isso é importante a gente realmente ter profissionais que se preocupem com esse outro lado. Isso é muito bom, né? Então, cuidado com essas dicas que você vê nas redes sociais. Busca um profissional e procure saber se é verdade. Vai lá no profissional de doutor, é mito ou é verdade? Chega e faz logo uma entrevista com o seu especialista.